Oi pessoal, mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar e hoje eu vou conversar com o Padre Pierre Maurício. Padre Pierre tem revolucionado a evangelização católica de Juiz de Fora. Em dezembro do ano passado, ele levou 30 mil pessoas ao Estádio do Esporte na Missa do Impossível. Agora em janeiro, ele levou uma multidão ao primeiro círio de Nossa Senhora dos Impossíveis. Há 5 anos, ele é pároco na igreja de São José. Padre Pierre, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Saúdo todos aqueles que são seus seguidores e vão acompanhar essa entrevista aí no seu canal. Obrigado. E eu quero começar com o senhor. O senhor é um padre jovem, começou o seu trabalho como pároco na catedral antes de vir para a igreja São José. E é justamente desse seu trabalho com a juventude, o senhor chamou a atenção por usar tênis. Abatiam, aí quando as pessoas olhavam pro pé do senhor, tênis. E como que é, padre, trabalhar com a juventude? Como foi trabalhar com a juventude? Sim, nós tivemos na catedral um trabalho muito bonito, muito significativo junto aos jovens. Esse trabalho continua hoje aqui na paróquia São José. Eu agrego aos jovens o futuro de tudo, né? O jovem é aquele que vai despertar a igreja, o jovem é aquele que vai despertar novas consciências. Então é muito gratificante a gente poder acompanhar a vida do jovem, a gente poder acompanhar, ajudar ele nas suas decisões, demonstrando a ele um outro caminho. Talvez porque o mundo sugira uma maneira de ser jovem. É como se fosse um protótipo para ser jovem. E o jovem não precisa seguir esse protótipo. O jovem pode ser jovem na igreja, pode se alegrar na igreja, pode ser feliz na igreja. Então é muito bonito a igreja ter esse papel fundante e determinante na vida de um jovem, apresentando ele outros tantos caminhos, né, que não são aqueles que talvez sejam aí inculturados em nós, e também poder ser esse sinal, essa luz, né, que ilumina e que conduz os jovens. Agora eu vou lá para Rio Pomba, que eu sei que o senhor foi criado lá em Rio Pomba, que é uma cidade próxima aqui em Juiz de Fora. Quando eu falo em Rio Pomba, o que ela representa na sua vocação sacerdotal? Sim, Rio Pomba é uma cidade pequena, pertencente à Diocese Mariana, uma fé muito tradicional, né? Uma fé que fala muito, né? Aquelas grandes procissões, né? Aquela Semana Santa ainda muito enriquecida, né? Para aquilo que é cultural, a riqueza de cultura. Então, pensar em Rio Pomba é pensar no fundamento, a base da minha fé, né? Lá eu aprendi a amar a Deus por meio da minha mãe, que sempre foi um sinal também a partir dessa fé. Então, a minha religiosidade, ela nasce e foi nutrida ali, no berço de Rio Pomba, aqui uma cidade pequena, muito tradicional. Então, é inviável, impossível pensar o Padre Pierre sem aquela base que ele recebeu lá de Rio Pomba. E o senhor sempre quis ser padre? Eu sempre quis ser padre, sempre desde pequeno falava que ia ser padre. Depois eu acredito que, como todo jovem, vem as crises, né? Vem aquelas divergências, vem os questionamentos, né? Eu acho que o jovem ele tem isso por natureza, né? O jovem quer romper com aquilo que é estrutural, né? Então também eu tive meus problemas, me afastei um pouco da igreja, e aí quando eu vim para Juiz de Fora para estudar, aquele desejo de ser padre, ele foi sendo redescoberto em mim, né? Ele foi suscitado de novo no meu coração. Então eu tive aquele tempo de convicção de ser padre, depois eu tive o tempo da dúvida, depois eu tive o tempo até de esquecer um pouco disso, mas graças a Deus, depois aquilo que falava maior, que é a vocação, que é o desejo de serviço, fala maior em mim, e então eu decido aí para o seminário. Agora nós vamos falar da Missa do Impossível. Eu vejo assim, que o senhor é um evangelizador moderno. O senhor compreende o anseio das pessoas, as pessoas procuram o senhor para conversar, para pedir conselhos. Aí nós temos a Missa do Impossível, que é realizada toda terça-feira. Eu sei que a partir deste ano, teremos 2 missas do Impossível na terça, né? Às 7 da manhã e 7h30 da noite. Sim. Nós vamos começar às 7 da manhã, até para facilitar para aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de estar aqui à noite, aquelas pessoas que às vezes, porque enchem muito à noite, então querem também participar, querem também ter a oportunidade de ter essa bênção, essa graça na vida dela. Então, a partir de fevereiro, nós teremos às 7 da manhã e às 19h30. E a Missa do Impossível, no ano passado, em dezembro, que encerrou o ano, ela reuniu 30 mil pessoas
estádio do esporte aqui em Juiz de Fora. Como foi para o senhor, ao entrar para celebrar a missa, como foi para o senhor ver aquela multidão de pessoas, aquela multidão buscando uma graça, aquela multidão no estádio do esporte, indo pela fé? O que o senhor sentiu ao entrar, ao saudar as pessoas? O que o senhor sentiu ao ver aquela multidão no esporte? Sem sombra de dúvida, me arrepio até agora falando com você, mas quando eu cheguei lá e avistei aquela multidão, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, né? Louvar a Deus, né? Agradecer a Deus, porque eu, sendo um servo indigno, Deus me suscita e por meio da minha palavra agrega pessoas para Ele, né? E depois eu também foi uma gratidão a Deus pelo trabalho que o Senhor me capacitou a fazer. É um reconhecimento. Quando você leva 30 mil pessoas a um lugar, é um reconhecimento de que o seu trabalho é como se fosse também uma avaliação, né? Aí no final do ano todo mundo faz o Black Friday, né? As pessoas começam a rever, a revisar as coisas. É o balanço. Um balanço. No final do ano. Então quando eu chego no final do ano e percebo que ali a última missa do ano junta 30 mil pessoas, é dizer assim, olha, o caminho feito até aqui foi o caminho só, certo. O caminho feito até aqui foi um caminho que está dando certo. É essa a direção que eu preciso tomar. Então me chama para isso também. Chama a minha atenção para me rever as minhas ações, minhas palavras, né? Como que é que foi. Então eu agradeço a Deus, me emocionei lá quando eu vi aquela multidão, agradeci a Deus e também reconheço que eu tenho uma responsabilidade muito grande com as minhas palavras, com os meus atos, com as minhas ações. Né? Aquelas pessoas que lá estavam, elas vão pela palavra de Deus, elas vão porque elas sabem que Deus pode realizar na vida delas aquilo que o mundo configura como impossível, mas elas também acreditam na minha palavra. Então eu sou corresponsável também em continuar alimentando a fé daquelas pessoas. Então o senhor não deixa de ser uma referência para aquelas pessoas. Sim, e isso aí me responsabiliza também nos meus atos, nas minhas ações, nas minhas palavras. É o testemunho que o senhor precisa dar diariamente. Que a palavra, ela atrai, mas o testemunho, ele arrasta. Então, isso tem que ficar muito evidenciado. E vendo a missa do impossível, eu fiz uma associação com a parábola do semeador, porque a missa do impossível, ela caiu numa boa terra. Quando o Senhor teve a ideia da missa do impossível, que surgiu naquela casa das irmãzinhas, ali na rua São João, e o Senhor, eu li em algum lugar que o Senhor foi conversando com um jovem que ia para a missa e falou que na vida dele nada... O que ele queria era impossível. Ele já não acreditava mais que o anseio, o sonho, o desejo dele fosse se tornar realidade. Aí brotou a ideia de criar a missa do impossível e o Senhor jogou a boa semente e olha só os frutos que essas sementes elas deram em relação à missa do impossível. Então o Senhor foi um bom semeador. Graças a Deus. Deus desperta, Deus suscita. A nossa missão é essa. Né? Eu costumo dizer que nem sempre a semente lançada hoje é o fruto que você vai colher hoje. Tem que ter paciência. Hoje, sim, tem que ter paciência, tem que cultivar, tem que cuidar. E aí quando Deus suscitava a partir desse jovem, quando ele dizia para mim que o que ele queria era impossível, e à noite lendo a passagem bíblica, né, e que exatamente passava sobre isso, que para Deus nada é impossível, a gente vê a necessidade de despertar nas pessoas essa certeza. Para Deus não tem nada que é impossível. Basta a gente crer, basta a gente confiar. Vendo o trabalho de evangelização que o Senhor faz aqui em Juiz de Fora, eu lembro muito do Padre Marcelo Rossi, quando o Padre Marcelo surgiu para o grande público, no finalzinho dos anos 90, 97, 98, em que ele fez um trabalho de evangelização muito grande no país, através dos programas de rádio dele, das missas que ele faz lá em São Paulo. E muitas pessoas voltaram para a Igreja Católica, muitas pessoas voltaram para a Igreja, sentiram-se tocadas. Eu vejo esse trabalho aqui no Juiz de Fora que o Senhor realiza. Como que é para o Senhor ver que o seu trabalho de evangelização tem dado frutos, tem trazido novamente as pessoas afastadas para dentro da Igreja? Como que o Senhor se sente? O Senhor disse que se sente muito bem quando vê as pessoas na missa do impossível. E através dessa missa, muitas pessoas voltam para a igreja. Como que o Senhor analisa
Assim, eu sei que é difícil a gente fazer uma análise de um trabalho que a gente tem feito bem, mas como é para o Senhor ver a volta de tanta gente afastada? Sim, é aquilo que eu dizia, né? É muito gratificante quando a gente percebe que essa missa, né? Ela é um farol, né? Ela aponta para algo maior, né? Ela aponta para Deus. E aí a gente poder redescobrir que existiam pessoas que já haviam perdido o sentido da vida, muitos perdido até o sentido da religiosidade, as pessoas já não viam mais esperança, né? E aí quando você é esse canal, quando você é essa possibilidade, e aí como você disse, ver tantas pessoas reingressando para a igreja, verem pessoas de outras religiões, de outras denominações voltando para a igreja, é uma satisfação muito grande, né? Não que a gente seja melhor que ninguém, mas é que aqui, para muitas pessoas, tem sido esse sinal, esse farol, que está apontando algo maior. A missa do impossível aponta a Deus. A missa do impossível aponta esse Deus que, ao longo de toda a sua vida, de toda a sua história, veio revelando os impossíveis. Quando você pega desde lá no começo da história até aqui, e você vê Deus fazendo e agindo na vida das pessoas, né, abrindo o mar vermelho, quando você vê Deus suscitando no coração de Maria, jovem, virgem, ser mãe do filho dele, né? Quando você vê Moisés, que era gago, libertar o seu povo, são elementos que a gente vai considerando como impossível. E aí a gente precisa suscitar isso na vida das pessoas para que Deus continue sendo o mesmo Deus. Ele é aquele que fez tudo isso ao longo da história, mas que pode fazer o impossível na sua vida também. Então, para nós fica essa certeza de uma responsabilidade, de uma gratidão a Deus e de reconhecer que nós estamos fazendo o que deveríamos fazer. Nós viemos para isso, né? Eu me tornei padre e aí o meu lema de ordenação é justamente isso: não perdi nenhum daqueles que o Senhor me confiou. E aí eu tento vivenciar de fato esse lema que eu escolhi para a minha ordenação. Eu preciso alimentar o povo de Deus, eu preciso despertar no coração das pessoas que existe sim um Deus e que esse Deus realiza impossíveis. Eu tenho visto, eu conheço muitas pessoas que participam da missa e muitas falam comigo: a gente crê no poder da oração. E é isso que a missa do impossível, as pessoas vêm com aquele desejo de conseguir uma graça, ou mesmo de agradecer pela graça recebida, e o Senhor vê dessa maneira que a oração feita com fé, ela tem poder. Tem poder, a oração tem poder, né? E eu desafio qualquer pessoa que esteja nos acompanhando agora, que vai acompanhar essa nossa entrevista, a fazer isso. A fé tem poder, não importa o que seja, creia, reze. A oração tem poder de transformar. Inclusive isso Jesus mandou os discípulos fazerem. Jesus falou assim: olha, vocês vão, impõem a mão, rezem, e através da oração de vocês vão poder curar os corações feridos, vai poder curar os enfermos. Então esse mandamento de Jesus, ele ainda é presente, né? O padre tem essa função, o padre tem essa autoridade dada por Deus, né? De que a gente possa e que a gente pode, através da oração, através da súplica a Deus, realizar na vida das pessoas, vindo de Deus aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita. Então, você que nos acompanha, reze sempre. Eu sempre digo, rezar sempre resolve. Então, que você reze e que a sua oração, de fato, o Salmo fala isso, que não existe nenhuma oração que saia em vão no coração de ninguém. Então, você que precisa de algo, reze a Deus, porque a graça virá. Nós vamos continuar ainda na fé, na oração, mas vamos para o primeiro cílio que foi realizado aqui em Juiz de Fora no mês de janeiro. O cílio de Nossa Senhora dos Impossíveis. Ele foi inspirado no cílio de Nazaré, que acontece em Belém, lá no Pará. Foi uma festa de fé e devoção de muitos fiéis aqui de Juiz de Fora. As pessoas, elas amarraram as fitinhas com os pedidos em uma corda de 200 metros. Como surgiu a ideia de realizar um cílio aqui em Juiz de Fora, Padre Pierre? Sim, eu conheci uma família do Pará que começou a frequentar aqui a igreja, participar daqui a igreja, e me convidaram a ir à casa delas. Eu fui à casa dessa família e eles começaram a contar para mim aquilo que era a religiosidade deles. Então eu vendo e vivenciando ali, aqui junto, unido na casa dele, a religiosidade deles, me despertou o desejo de ir ao cílio. Eu falei: gente, mas deve ser uma coisa diferente. E aí, ano passado, 2019, eu fui ao cílio e realmente eu pude ver o que é aquela fé daquela gente, né? 2 milhões de pessoas no cílio. 2 milhões de pessoas no ano passado. Tem uma música muito bonita
inclusive o padre Fábio de Mello que fez e deu para a Fafá de Belém gravar, que diz exatamente isso, né? É impossível expressar o que acontece naquele domingo. São 2 milhões de pessoas na rua, uma multidão que aquela santinha, aquela berlinda arrasta, é ver as pessoas ali confiando nos seus pedidos, é ver as pessoas pagando promessa, é ver as pessoas ali se expressando, chorando. Eu mesmo me emocionei muito e me emociono agora de recordar que eu estava assim encostado numa árvore e aquela multidão, e de repente quando eu dei por mim a imagenzinha estava passando, ela parou exatamente onde eu estava, né? E olhar para aquela imagem, ver, me emocionei na hora, até chorei, e aí eu falei assim, gente, a gente precisa espalhar isso para outros lugares, né? Porque nem todo mundo vai ter a oportunidade de auxílio de Belém, nem todo mundo vai conhecer o que é aquilo. E aí foi quando eu falei assim, não, vamos fazer o Sírio também lá fora. Só que eu não queria copiar somente o Sírio, eu não queria pegar lá e trazer o Sírio para cá. Foi quando nós tivemos então a ideia de criar o Sírio. O que é um Sírio? O Sírio é uma vela grande, né, que aponta, que chama, né, que destaca. Então nós precisamos criar o nosso Sírio. E aí nós vamos criar o nosso Sírio a partir de quê? A partir das necessidades das pessoas. Porque quem vai ao Sírio de Belém, quem segue aquela berlinda, porque de alguma forma precisa de algo ou agradece algo. Vai lá para viver aquilo, né? Então eu disse, olha, nós vamos construir o nosso Sírio a partir das necessidades e daquilo que as pessoas precisam. Foi quando então nós tivemos a ideia de trazer uma vela pequena e colocamos ali fora um fogareiro, e é onde as pessoas vinham, depositavam a sua vela ali, elas viam a vela dela derretendo ali na hora, e aquela vela representava o meu anseio, o meu desejo. Então, derretido todas as velas, eu tinha ali um monte, uma infinidade de pedidos, preces e orações. E aí nós pegamos essa vela que foi derretida e criamos o nosso Sírio, um grande Sírio, uma vela grande, que foi destaque ao longo de todo o Sírio nosso, que ela se destacava à frente de Nossa Senhora, ou seja, Maria é aquela que está olhando para os nossos pedidos. E aí assim, claro que inspirado, mas também com algo que era nosso. O Sírio, aquela vela foi o Sírio que nós, Juiz de Fora, construímos. Né? Nós construímos a partir dos nossos pedidos. Por que um Sírio em Juiz de Fora? Porque tem gente que precisa de um pedido. Por que nós vamos fazer sempre o Sírio? Porque sempre vamos precisar da intercessão de Nossa Senhora. Então teremos o segundo Sírio no ano que vem. E qual foi o retorno que o senhor teve das pessoas depois do Sírio? Olha, foi maravilhoso ver as pessoas, né, vivenciando aquela expressão. Né? Nós tivemos lá um número expressivo de pessoas. Né? Quando você avistava naquele viaduto, você via o viaduto todo tomado de pessoas, um mar de gente, né? E aí aquilo tudo transcorreu, embora as pessoas estavam ali apertadas na porta, não houve problema nenhum, não houve nenhum incidente, não houve nenhuma desavença. Né? E aí você vê depois o retorno das pessoas, as pessoas dizem, Padre, que maravilhoso, vamos fazer outro, né? Padre, foi muito bonito, que emoção. Pessoas dizendo que seguraram a corda até chegar aqui na igreja e já receberam a sua graça, né? Do dia de Nossa Senhora dos Impossíveis, nós tivemos 6 celebrações, todas lotadas, e aí a gente distribuía a corda, muito significativo, né? A corda que a pessoa carregou, agora ela leva para casa um pedaço. Então, foi um retorno maravilhoso. A certeza de que nós escolhemos bem, a certeza de que é de fato mais uma inspiração de Deus, Deus suscita em nós esse desejo, pede isso de nós. Então, mais uma situação em que eu preciso somente agradecer a Deus. E as pessoas estavam ali pela fé, que foi um dia muito quente aqui em Juiz de Fora. Muito calor, havia chovido de manhã, né? Nós, até 1h da tarde teve chuva forte, né? A gente tinha enfeitado toda a praça e a chuva destruiu todo o enfeite, né? Então, talvez isso seja até um grande sinal para nós, né? Para Deus dizer assim, olha, eu estou no comando de tudo, né? Então, assim, quando a gente parecia que não ia dar, porque estava chovendo, a chuva para, esquenta, e o povo vai para a praça, e sem medo, o céu já estava carregado, e sem medo de chuva, aquela multidão veio até a igreja de São José, e aí o clamor do povo, né? A fé do povo obriga a gente a realizar, então, já o segundo Sírio de Nossa Senhora dos Impossíveis. Mas mesmo se não houvesse sol, as pessoas iriam. Certamente as pessoas. Com guarda-chuva, com sombrinha, café. E foi bonito, né, que ao ver ali a corda, 200 metros de corda, e as pessoas segurando com certeza, com confiança aquela corda. Muita gente emocionada, muita gente.
Os tempos estão difíceis, as pessoas hoje se agarram à fé. A igreja precisa ser essa esperança das pessoas, né? Eu sempre digo isso. Nós, enquanto igreja, não podemos deixar de despertar no coração das pessoas esse lugar da igreja. A igreja é um lugar onde as pessoas ainda confiam, acreditam e aonde elas sabem que, mesmo em meio a situações tão adversas que a gente vive, né, com tantas coisas tristes, com tantas realidades tristes, a igreja precisa ser no coração das pessoas, a igreja precisa ser esse farol, a igreja precisa ser um cílio que aponta para Deus, né, que nos conduz a Deus. Manter a chama da vela sempre acesa. Sempre acesa. Daí entra o trabalho que o Senhor tem feito nos últimos 5 anos aqui na paróquia, com a Missa do Impossível, com a evangelização. Porque evangelizar, vou até parafrasear o Padre Reginaldo, evangelizar é preciso, não pode deixar. Não pode deixar De evangelizar. E agora nós temos ao longo desse ano vários eventos, né? Nós já estamos agora começando já o próximo evento nosso, que é a segunda Vigília no Monte. Nós realizamos ano passado uma vigília no monte, nós subimos ao monte, preparamos o monte, às 10 da noite começava e terminava assim 7 da manhã e foi maravilhoso. Você já tem data? Sim, dia 7 de março. 7 de março, qual lugar? Ali, você indo para Bicas, na estrada de Bicas ali, logo depois ali do condomínio Vilela Village, uma entrada que tem ali, onde foi ano passado, o mesmo lugar do ano passado. Para você que está assistindo essa entrevista, o Padre Pierre vai divulgar o calendário, a data, nas suas redes sociais. Eu sei que o senhor é muito presente nas redes sociais. Toquei em rede social, lembro de internet. O senhor foi vítima de fake news. No ano passado. O senhor teve que vir a público para desmentir uma possível morte, uma forma cruel em que essa notícia foi disseminada. As pessoas ficaram preocupadas. Nossa, o que aconteceu com o Padre Pierre? Como que o senhor lida com as fake news envolvendo o nome do Senhor? Sim, isso são realidades muito tristes, né? Porque uma mentira contada, ela chega a uma proporção muito grande, né? E por mais que você desminta, ainda existem pessoas que estão acreditando naquilo, né? A fake news mais assim, violenta, que eu acho, né? Que mais feriu, foi quando noticiaram que eu havia morrido, né? E aí aquele povão todo chegando aqui à igreja São José, vindo para cá de madrugada, né? As pessoas saindo de casa, as pessoas ligando, as pessoas chorando. Eu tenho mensagens, né, de tanto no WhatsApp quanto no Instagram, as pessoas, pelo amor de Deus, fala que o senhor está aí, fala que é mentira. A minha mãe ficou desolada. Então, até saber que era mentira. Pois é, imagina a minha família, né? Porque eu tenho um irmão em Cataguás, tenho um irmão em Barbacena, tenho um irmão em Upomba, e aí aquilo quando chegou, a minha cunhada disse que viu a notícia e não conseguia dar para o meu irmão a notícia, foi aquela confusão, né? Quer dizer, isso desestrutura, né, a vida e emocionalmente também a nós. Quer dizer, você está morto e vivo ao mesmo tempo, você está vendo a sua morte, você está vivenciando a sua morte, você está vendo as pessoas chorando, você está vendo as pessoas apavoradas, né? Então isso foi uma forma sórdida e cruel, né? E isso as pessoas precisam ter consciência, porque isso envolve sentimento, né? Isso envolve dor. Eu celebro no lar, no Missa de Marilac, e as vozinhas lá, né, apavoradas, achando que o pai tinha morrido, né, deu pico de pressão. Quer dizer, é uma proporção grande que talvez quem faz essa maldade não tem consciência disso, né? A consequência em outras pessoas. Com certeza. Então, isso foi um dado ruim, né, porque isso desperta nas pessoas um sentimento que, coitadas, elas não precisavam passar por aquilo, né? Então, agora também, pouco tempo, ano passado também, as fake news sobre o padre ser candidato a prefeito, agora uma recente, né, no dia do Círio, eles lançam uma que o padre seria vice-candidato a prefeito no Malchá. Existe. Então, vou aproveitar esse gancho para a gente encerrar a entrevista. O padre Reginaldo Manzotti, em entrevista para Mariana Godoy na Rede TV em 2017, ele disse que lugar de padre não é na política. O senhor concorda com essa afirmação dele? Eu acho que o padre não deve estar em política, e isso não quer dizer que o padre não possa ter um papel assim, até de conscientização das pessoas, conscientizar as pessoas para aquilo que a gente precisa estar atento, para aquilo que é o bem social, mas o padre diretamente dentro da igreja, dentro da política, eu não acho que esse é o lugar do padre, né? Eu preciso fazer bem feito aquilo que Deus me suscitou a fazer. Deus me chamou a ser padre, não foi ser político. Deus me chamou a ajudar as pessoas, a mostrar um caminho de esperança, até porque a política é algo que gera tanta desesperança nas pessoas, né? Quando você fala de política, as pessoas estão tão
tão massacradas, tão doloridas, né? E aí eu acho que o padre não pode estar nesse lugar, né? O padre pode ser esse que aponta, esse que conduz. E o padre também é um cidadão, né? Tem o seu direito de voto, de palavra. E o senhor já recebeu algum convite? Sim, com certeza. Já recebi vários convites, mas não é esse o meu lugar. O meu lugar é na igreja, o meu lugar é convidando as pessoas a viverem a fé, é as pessoas descobrindo que pela fé tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Então, o padre Pierre não é candidato nem a prefeito, nem a vereador, nem deputado, nem presidente, a nada. O padre Pierre é candidato, sim, a fazer a vontade de Deus. Padre Pierre, eu quero muito agradecer ao senhor por ter me recebido, por ter falado com o meu canal. Mas antes, nós vamos fazer um ping-pong. Eu falo uma palavra e o senhor me responde com uma frase curta ou o que vier à sua cabeça. Fé. Tudo. Esperança. Sempre. Missa do impossível. Uma bênção de Deus. Papa Francisco. Um homem que está mudando a igreja. Oração. Todo dia. Igreja Católica. Amor maior. Ser padre é o principal na minha vida. Muitíssimo obrigado. Eu sei que o senhor é atuante nas redes sociais, o senhor quer deixar os seus contatos? Sim, também já existem outros meios que não são do Padre Pierre, né? O Padre Pierre, o Facebook dele é Pierre Maurício Novena. Se você quiser aí ver as postagens do Padre, acompanhar o Padre pelo Facebook, o que é do Padre Pierre é exclusivamente esse, Padre Pierre Novena. E no Instagram, Padre Pierre. Então, se você quiser acompanhar a gente, acompanhar o trabalho, você mesmo diz toda a programação que nós temos aí, que será enorme. Vem aí agora a segunda vigília do monte, vem o cerco de Jericó, então nós temos muitas coisas pela frente. Então, se você quiser acompanhar a gente, Pierre Maurício Novena no Facebook e Padre Pierre no Instagram. Tá certo, Padre Pierre. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e disponha. Quando precisar da gente, quiser aí falar, a gente é sempre um prazer. Eu que agradeço por ter me recebido aqui. E a você que assistiu essa entrevista, se você gostou, dê seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Os contatos que o Padre Pierre disse na entrevista, eles estarão descritos assim que o vídeo for ao ar. Meu muito obrigado e nós nos encontramos, se Deus quiser, na próxima entrevista. Até lá!